E a ideia de criar galinha caipira aqui no meu quintal, principalmente as poedeiras, parte também do preparo sobrevivencialista. A ideia é essa, cultivar o meu alimento aqui no meu quintal, ter ovos fresquinhos para o meu consumo próprio e, de repente, uma renda extra, porque são 15 galinhas, tem algum macho, mas a maioria são fêmeas. E elas vão estar produzindo bastante para o nosso alimento aí. Vamos ao vídeo. Minutos antes de chegarem os meus filhotinhos tão desejados, eu preparei o berçário dele. Eu peguei uma caixa de ovos, daquelas grandes que vem cheia de cartelas de ovos, e fiz uma portinha nela e coloquei aqui dentro dessa outra caixa grande. Essa é uma caixa de fogão, aqueles fogões de 4 bocas. Ficou uma caixa dentro da caixa. Dentro da caixa de ovos, eles vão dormir, que eu coloquei a lâmpada ali. Nessa parte daqui, eu também vou colocar a serragem depois. Porém, de início, eu deixei a ração ali no chão, no papelão, porque eles vão chegar bem cansadinhos da viagem. Não sei como que eles vão chegar. Deixei a ração aqui bem mais fácil. E aqui eu ainda vou colocar a água deles. Assim que eles chegarem, eu vou colocar água. Deixei a ração aí para eles acharem mais fácil a ração. Aqui em cima, eu coloquei uma piranha daquelas de prender cabelo, para segurar esse portão aqui, ó. Coloquei até um puxador, porque qualquer coisa estiver muito frio, ou então quando eu precisar limpar a parte de cá, eu coloco eles na caixa do outro lado. Aqui nessa outra parte é onde vai ficar comida e água. Eu ainda vou colocar maravalha aqui, mas de início eu preferi colocar a ração aqui no papelão, porque eles vão chegar bem cansadinho, não sei como eles vão chegar. Coloquei papelão aí, a ração aí no papelão para eles acharem mais fácil. Aqui eu vou ficar fechando aqui, ainda tem que arrumar alguma coisa para prender aqui, por enquanto estão novinhos, não precisa, mas aqui eu vou arrumar um jeito de fechar. Então ficou assim. Muito bom essas caixas de fogão, porque são bem espaçosas e eles têm um lugar separado para dormir e para comer, para brincar. Gostou do pintinho? Gostou, pai? Você gostou dos pintinhos? Faz carinho nele. E finalmente chegaram os pintinhos, chegaram cheios de fome. Eu e a minha sobrinha estávamos ansiosas. Dizem que é bom deixar que eles saiam sozinhos da caixinha deles, mas aqui não deu, porque a minha caixa o berçário dele tá no alto, aí eu tive que ajudar, olha aí. Olha lá, já tá comendo. Vai lá no cantinho pra você ver. Vai lá no cantinho. Fica ali, ó. Fica lá. Eu acho que eu deveria ter dado a ração depois que bebessem água. Olha lá, safadinho. Olha o beijinho dele. Já chega comendo. Vai tomar água com açúcar. Olha o pretinho. É muito lindinho. Tá filmando? Tá. É outro. Ô, amor, Deise, mandei eu logo. Eles estão muito espertos, ó. Tá. Olha, bebendo a aguinha com açúcar. Água com açúcar é bom pra mim. Tá dando energia pra eles. E chegaram desesperados. Eu acho que eu deveria ter deixado eles beberem água primeiro para depois comer. E eles fizeram o contrário. Aí logo um deles, ele ficou engasgando. Olha aí, esse daí. Ficou entalado mesmo, a ração inchou. E meu irmão tirou com um cotonete molhado. Tirou bolos de ração inchada na garganta dele. Tava com falta de ar o bichinho. Mas depois dá tudo certo. Coloquei um pouquinho de canjiquinha no meio da ração. Essa ração pré-inicial, a pré-forte, ela é muito fininha. Dia seguinte, vou ver como passaram a primeira noite deles. É tão frio que eu tô mantendo lençol em cima da caixa. Ó, todo mundo comendo de manhã, cedinho. Pendurei a comida deles, que eles estavam derramando água, ó. Eles comem, quando tá com frio, vem aqui pra lâmpada. Medo. Eles são da linhagem GLC, é postura, aquela galinha poedeira que bota ovos coloridos. Tava muito ansiosa para ter desses pintinhos, mas na minha cidade estava difícil. Mais tarde eu estou misturando repolho na ração deles. Eu triturei a folha de repolho no cortador de alho
coloquei na ração deles, que é para eles já irem acostumando com folha, que eles não comem daquela folha inteira. Tem que ser picadinho assim, trituradinho, para irem se acostumando. O repolho ele tem bastante cálcio, anti-inflamatório, fora os outros nutrientes. Então eles já vão ficando resistentes aí desde novinhos. Já entrando no primeiro dia, já entrando para o sistema caipira, né? Porque o que faz a galinha ser caipira é o modo que ela é criada. Já estou dando folha, daqui a pouco já vou começar a colocar alho na aguinha deles, vinagre. E depois que tomarem um tamanho, eles vão para o viveiro deles lá fora no galinheiro. E depois, em seguida, eles vão começar a brincar na terra. Aí já estão grandinhos, já está aí no 4º dia aqui em casa, mas com 7 dias de vida. Porque eles chegaram aqui com 3 dias. Então aqui está no 4º dia. Já estão saindo as peninhas nos rabinhos, nas asinhas. Tá ficando bem fofinho. A maioria são fêmeas, né? Sempre vem algum macho no meio, mas a maioria são fêmeas. Principalmente essas aí com esses rabinhos aí toda delicadinha, elas são fêmeas. São as minhas primeiras galinhas poedeiras. Eu tenho caipira no quintal, que eu fiz numa chocadeira de papelão para fazer um teste e deu certinho, porém saiu tudo macho. Saiu uma franguinha, mas o restante tudo macho. Meu quintal tá cheio de galo que eu vou começar a bater, porque não dá para ficar só galo no quintal. Enquanto isso, vou cuidando dessas daqui, aprendendo, assistindo bastante vídeos de como cuidar, as vacinações, para poder ter sucesso aí na produção. A GLC dizem que elas são mais sensíveis. Curiosas, já sei que já são, olha. São mais sensíveis, então já estou estudando como cuidar direitinho. Vira e mexe eu venho aqui olhar, porque a caixa ficou arrumadinha, espaçosa, mas tem que estar olhando porque são pequenininhos e pode ter algum engasgado. Se você não chegar a tempo, ele morre se tiver engasgado. No caso, a minha ração já não está mais tão fazendo engasgar tanto, porque eu tô colocando repolho triturado. No lugar da canjiquinha, primeiro dia eu coloquei canjiquinha bem fininha na ração. Aí eu coloquei o repolho triturado. Olha, eles estavam entornando muita água aqui. Aqui que eu fiz? Tinha só papelão e estava molhando. Não pode, porque dá muita umidade, dá fungos e mofo. Então, eu tive que colocar um plástico aqui. Coloquei o plástico, tirei a serragem, deixei secar. Coloquei um plástico, aqueles sacos de lixo, e vou jogando uma navalha aqui por cima. Vou terminar aqui, porque eu tô com a mão só, e já volto com você. Terminei, ficou assim, olha como ficou. Papelão aqui com o plástico por cima, o plástico vai proteger bem, porque ele sempre joga um pouquinho de água. Coloquei uma couve de folha para ir incentivando, eles irem bicando, já vão dando os pulinhos aí. Mas eles não comem não, eles só brincam com ela, mas eles estão comendo mesmo é o triturado que eu coloquei na ração. Ficou bom assim, porque eles vão ficarem à vontade. Se cair um pouquinho de água no plástico, é só eu trocar, fica mais fácil de trocar, porque o papelão ele umedece, ele apodrece e fica juntando fungos ali, aí que a ave começa a adoecer, né? Então tem que estar sempre de olho no que está acontecendo aí dentro, porque esses bichinhos são atentados, hein? Desde pequenininhos. Mais tarde eu voltei para vigiar, olha aí que vidão, todo mundo descansando, a folha murchou e ninguém comeu, a água fresquinha que eu coloquei. Aumentei aí o tamanho, a altura do bebedouro, porque o outro estava muito rasinho. Isso aqui é só provisório, olha, eu coloquei, esse Vitagold tá aí, mas eles ainda não estão tomando Vitagold, porque a ração pré-forte, a pré-inicial, já vem tudo que eles precisam. Eu dei o Vitagold para as galinhas maiores. Olha, que coisa mais linda. Dormi, descansando aí. A lâmpada, na semana que vem eu já vou começar a fazer como eu fiz com os outros. Eu vou desligar algumas horas e vou ficar observando, mas não posso deixar direto desligado porque ainda são muito pequenininhos. Desliga um pouco, observa, depois liga novamente para eles irem se acostumando. Foi muito bom eu ter arrumado essa caixa. Na frente fica assim com esse lençol, porque tem muita entrada de ar e também para eles não caírem. Por cima tem essa abertura para eu olhar, durante o dia fica aberto. E quando tá ventando muito, tá muito frio, eu fecho aí, abaixo a tampa. E na madrugada, dependendo de como eles estiverem, eu ainda jogo um lençol por cima.
mas normalmente fica assim. Lembrando que essa caixa aí é só por uns tempos, até uns 14, 15 dias, que eu vou levá-los lá pro viveiro deles, que tem lá fora no galinheiro, feito com tela, tudo arrumadinho. E a lâmpada eu começo a desligar algumas horas, alguns minutos, para eles começarem a se acostumar com a luz ambiente, temperatura ambiente. Estão bem espertinhos, brincando, comendo bem, todos comendo. Estou sempre olhando se tem algum quietinho, né? Porque quando tem algum doentinho, eles ficam quietinho no canto, que ainda não aconteceu comigo, mas estou sempre olhando e vejo o que pessoas falam. Quando eles estão doentinhos, fica quietinho, não come, não bebe. E eu estou sempre olhando para ver se isso não está acontecendo. E aqui está todo mundo agitado. E minhas galinhas, eu começo desde cedo dando de tudo para elas. Esses daí já estão comendo repolho, olha o curioso. Já estão comendo repolho trituradinho. Mas daqui a pouco, para a semana que vem, eu já vou começar a colocar alho na água deles. Eu coloco vinagre de maçã e alho, que é bom para a imunidade deles. E também para repelente para vermes, né? Bichos. Qualquer praga que possa aparecer. Então eles já vão comendo de tudo, aí depois eu já vou dando as hortaliças. No meu quintal tem muitas ervas medicinais e eles comem de tudo. As minhas galinhas maiores, eu jogo tudo para elas lá. Eu jogo hortelã-pimenta, jogo melissa, a erva cidreira de vara que a gente conhece. Tem de tudo. Tudo que tem aqui, orapronobis, tudo. Eles amam o hortelã-pimenta. Por isso que nem gripar, não gripa. Nunca griparam as minhas galinhas. E come hortelã-pimenta, come até o talo. As de postura que vai ser bom. Quando estiver iniciando a postura da hortelã-pimenta, elas começam a botar mais rápido. Assim meu irmão falou. Porque hortelã-pimenta é quente, né? Mas, então, a princípio, as caipiras que eu tenho no quintal, eu dou de tudo para elas. Só não dou comida com gordura, essas coisas. Mas, além da ração, eu dou todas as ervas que tem no quintal e as hortaliças também. Eles adoram, nunca adoeceram. E esses daí vão pelo mesmo caminho, só que pequenininho, a gente não vai dando de tudo, não. Eu vou dando aos poucos, né? Começa aí no repolho picadinho, a couve trituradinha. Depois vai dando uma água com vinagre e alho para fortalecer a imunidade. Aí depois de uns 15 dias, por aí já vou levar para o pinteiro deles que tem lá no galinheiro. E eles já vão começar a ter contato com a terra e já começa a vermifugando também depois do contato com a terra. Eu estou sempre aprendendo, mas o pouco que eu sei dá certo com as minhas caipiras. Então, vamos aplicando aí o que é melhor para eles, né? E a ideia de ter galinhas caipiras no quintal, ter uma horta, falando das galinhas caipiras, você tem os ovos, tem proteína, você pode armazenar os ovos também no seu estoque, pode armazenar ovos por meses ou até mesmo por anos, se fizer a técnica correta. Pode ser armazenado em conserva ou até mesmo na casca, mas aí tem uma técnica totalmente diferente para armazenar na casca, que um dia eu vou passar para vocês, mas tem muitos canais ensinando aí como fazem. Eu sei como fazer da forma antiga, como os antigos faziam. Se for o caso, farei. Porém, aqui eu quero ovos para meu consumo e se sobrar algum, pretendo vender para fazer renda extra. A carne é a mesma coisa, haverá um dia que terei que renovar, elas vão chegar no seu final de postura e eu terei de estar descartando essas galinhas. Então, eu vou estar abatendo para o meu alimento. Não pretendo vender o corte, a carne, a galinha cortada, não pretendo vender, e sim para o meu consumo. Ovos, sim, os ovos que sobrarem, eu estarei vendendo, mas a carne é para consumo. E, gente, eu já inicio a criação assim, eu não tenho galinha de estimação. Eu estou fazendo as coisas para minha sobrevivência. Porque as pessoas ficam assim, você vai ter coragem de comer depois? Poxa, gente, eu estou investindo para isso. Então, na minha mente, é isso. A galinha foi deixada para a gente se alimentar. Eu não estou maltratando, estou cuidando muito bem. Eu estou cultivando o alimento para minha família. Tanto a proteína, que no caso são as galinhas, e a horta, as frutíferas, tudo que eu colho do meu quintal. Eu não sou vegana, não sou vegetariana, eu como carne. A diferença é que eu não estou indo no mercado para comprar.
eu tenho no meu quintal. Então, não tem esse negócio que eu crio, mas eu não como porque peguei não sei o quê. Então, assim, tá tudo separado na minha mente. Cada coisa no seu quadrado, né? Importante que você tem que criar com cuidado, tem que criar com amor. É o seu alimento, né? Enfim, você vai cuidar como você cuidaria de um outro animal. Você vai dar comida, você vai dar vermífugo, você vai dar atenção, vai dar abrigo. Você vai cuidar, gente. Você não cuida do seu estoque, da sua despensa, você vai cuidar do seu alimento. Eu vou encerrar o vídeo e no dia que eu for colocá-los lá no pinteiro, no galinheiro que eles forem ter o primeiro contato com a terra, eu trago mais vídeo compartilhando com vocês. Um beijo, espero que tenham gostado. E aí está, quem tiver o seu quintal, faça aí, cria pelo menos os 5 pintinhos que vale a pena. Beijo, fiquem com Deus.